Olá pessoal, tudo bem? Então, nesse vídeo aqui a gente vai criar o nosso primeiro projeto Spring Boot, tá? Então, tendo nossa ideia aberta aqui, o IntelliJ, tá? O Spring Boot, então, vocês verão no decorrer aqui da nossa disciplina que ele veio para facilitar, né, o processo de configuração, né, do nosso projeto, né, nosso ambiente. O Spring Boot ele é um subprojeto, né, do ecossistema Spring, né? Então nós vamos começar a utilizar, né, esse subprojeto aí na sequência do nosso treinamento. Uma ideia, né, do Spring Boot é, né, automatizar ao máximo, né, o processo do uso dos recursos do Spring, por exemplo, com algumas anotações, a gente ativa alguns recursos que a gente poderá utilizar em nossos projetos, facilitando, né, o processo de configuração. Então vamos lá então para a criação do nosso projeto, né? Um projeto Spring Boot ele utiliza a arquitetura de um projeto Spring Boot utiliza o Maven, né? Então para isso a gente vai vir em File, New, Project. Vamos utilizar aqui os geradores da arquitetura Maven, Maven Archetype, tá? Vamos definir o nome do nosso projeto. Será a primeira API Spring Boot, tá? Aí definimos o local onde será salvo o nosso projeto. Vou manter aqui o padrão que eu estou utilizando, tá? O JDK, né? Vou criar ele com JDK 18. Em Catalog aqui a gente vai selecionar Maven Central, né? Que ele vai consultar o repositório central do Maven para criar toda a arquitetura, né, a estrutura de diretórios e arquivos que constituem um projeto do tipo Spring Boot, tá? Aí aqui em Archetype a gente vai, né, buscar, pode demorar um pouquinho aqui que ele está carregando, ó, carregou. A gente vai buscar um projeto do tipo do Artifact ID Spring Boot REST API, tá? Vamos ver aqui então. Spring Boot REST API. A gente tem que encontrar aqui. Spring Boot traço REST API. Aqui, ó, esse cara aqui, tá? Versão, a gente vai deixar a versão 1.0.0. Em Advanced Settings aqui a gente define, né? Então, o Group ID do nosso projeto, né? Como já criamos no projeto primeiro servlet, então ficaria br.com.futuro dev, né? Futuro dev ponto API ponto primeira API, tá? Vou deixar assim. O Artifact ID também, esse aqui é a configuração em relação ao repositório Maven, tá? Do nosso projeto. E vamos em Create. Ele aqui está perguntando se eu quero abrir uma nova janela ou nessa mesma janela. Eu vou manter a janela aqui.
está carregando, né, criando a estrutura do projeto do tipo Spring Boot. Eu vou dar uma pausa no vídeo aqui enquanto ele cria, tá? E volto na sequência. Então, pessoal, após a criação do projeto, né, veremos aqui como é constituída a arquitetura do projeto Maven Spring Boot, né? Expandindo o diretório do projeto, né, veremos que a ideia, né, de um projeto Maven Spring Boot é ter os seguintes pacotes, né? Pacote src, né, main Java, onde ficam todos os códigos fonte Java, né? Pacote controller, né? É onde ficam aqui então todas as classes referentes aos controladores, tá? Agora na sequência eu explico aqui esses arquivos. E no nosso pacote br.com.futurodev primeira API, né? Aqui, nesse caso, nós temos a classe application, né? Essa classe aqui é ela que dá inicialização ao nosso projeto Spring Boot. Agora na sequência eu dou uma explicação dela, tá? E também temos aqui o pacote de recursos, né? Que fica aqui no, nesse pacote main, né? Onde ficam arquivos de configuração, né? E páginas web, por exemplo, tá? Também temos aqui o pacote de testes, né? Onde ficam organizadas aqui as classes de teste que a gente pode implementar, né? Para estar testando as nossas implementações, tá? E também, né? O, o arquivo principal do Maven, né? O pom.xml, né? Que é onde nós gerenciamos as dependências necessárias, né? Para os nossos projetos que a gente vir a desenvolver, tá? Vamos abrir aqui, né? Para fazer uma breve análise desse arquivo. Aqui são as configurações Maven, né, do nosso projeto, como o Group ID, Artifact ID, né, que a gente definiu lá na criação do projeto. O tipo de empacotamento, lembram que no nosso projeto primeiro servlet o empacotamento era do tipo ARA, aqui já está do tipo JAR, tá? É a extensão do arquivo que será gerada quando a gente empacotar a nossa aplicação para executar ela num servidor, por exemplo. Que tem algumas propriedades sobre a versão do Java, né? Estou utilizando aqui a 1.8, né? Java 18. Aqui nós temos então a nossa tag dependências, né? Então vejam que como é um projeto Maven, né? Ele já baixou aqui, né, o gerenciador de dependências do Maven Spring Boot, né? Aí o projeto, né, referência ao Artifact ID do Maven, o Spring Boot.dependencies na versão 2.1.1 release, né? Aqui seguem as dependências, essas dependências aqui, né, são em relação ao gerenciamento do Spring Boot, tá? E depois aqui nós temos essa outra tag dependências aqui, ó, essas dependências que são em relação aqui a estrutura padrão, né, aqui do projeto Spring Boot cria, né? Então ele já adiciona aqui as dependências do Spring Boot Starter, ó, Data JPA, as dependências do projeto aqui Spring Boot Starter Web, né? As dependências aqui com Spring Boot DevTools aqui, que é algumas ferramentas que ajudam no desenvolvimento, por exemplo, fazer o reload do projeto, restartar de forma mais rápida, né?
Ele também carrega uma dependência para um banco de dados em memória, né, o H2 Database, né? Esse banco de dados ele traz por padrão para se a gente for utilizar. Ah, também traz aqui o Spring Test, né, a dependência para a realização de testes do Spring. Ah, o Spring autoconfigure e também dependências do JUnit, né? Aqui algumas outra dependência, né, para faz parte, né, são dependências transitivas lá para execução de testes, né? Aqui é mais em relação a gerenciamento, né, do plugin de dependências, né? Spring Framework está utilizando 2.1.1 release, tá? Uh, Vejam que, diferentemente do projeto que nós criamos lá no primeiro laboratório, né, quando a gente cria o projeto do tipo Artifact ID, Maven, do Spring Boot REST, né, REST API, ele já adiciona então por padrão todas essas dependências aqui, a gente não precisa estar adicionando manualmente, tá? Pessoal, referindo-se aqui então ao arquivo application, tá? Então, o arquivo application, né, é a classe criada, né, por padrão em um projeto de arquitetura Spring Boot, né? Ela pode ter qualquer nome, né? A sacada disso aí, tudo, né, do Spring Boot é inicializar o projeto, né, através dessa anotação aqui, ó, Spring Boot Application, tá? O que ela faz? Então, ela starta, né, a aplicação web rodando o Spring, rodando o Spring Boot, né, ela ativa, né, a inicialização do nosso projeto. Com isso, né, o Spring faz a leitura de todo o nosso projeto e configura, né, todos os frameworks que estamos utilizando, né, e também as configurações, né, que ficam definidas aqui no nosso arquivo application.properties, né? A gente vai utilizar bastante esse arquivo aqui para verificar, né, quais configurações serão aplicadas no projeto. Então, né, a partir da classe application, né, com a classe que estiver com essa anotação, né, é essa classe que vai inicializar, né, vai dar o starter, né, que o próprio comentário do Spring, o Spring Boot Application Starter Class, vai dar o start na nossa aplicação, vai ler tudo, vai ler o application properties, vai ler aqui nossos controladores, vai vai ler lá nosso POM, vai fazer carregamento de todos os frameworks que estão definidos e inicializar a nossa aplicação. Uma coisa que eu vou destacar também, pessoal, vocês podem ver, né, vocês já viram Java básico, então o start, né, a gente alterando o nome dessa classe aqui, a gente tem um método main aqui, né, o método main, então ele recebe como entrada aqui, ó, uma chamada Spring Application Run, né, onde a gente passa, né, qual é a classe que a gente vai utilizar para dar inicialização do nosso projeto, né. Então, aqui que faz a passagem da classe inicializadora da nossa aplicação, né? Tá, pessoal, então a classe Application Java, né? Então é o centro, né, da nossa aplicação Spring Boot, né? Ah, vou deixar um comentário aqui, ó. Vou quebrar aqui, tá? Então essa linha aqui, ó, essa linha, né, é a linha principal, né, que roda o projeto Java Spring Boot, tá? Spring Boot, tá? Então, aqui que a gente vai inicializar a nossa aplicação.
Então, pessoal, vamos ver aqui na sequência os controllers, né? Então, que ficam aqui no pacote controllers, né? Vamos ver aqui, né? Como o nosso projeto então é baseado numa arquitetura Maven, né? Então ele já traz um controller criado por padrão aqui, né? Então, mas o que que é um controller, né? Vamos ver aqui. Então, o controller, né, é uma classe, né, controladora que é anotada com essa anotação aqui, ó, @restController, né? Então, essa anotação, né, ela diz que essa classe ela é responsável, né, por interceptar todas as requisições que definirmos mapeamentos, né, de URLs para serem interceptadas, né? Então, tudo que vier de um navegador, né? Requisições também podem ser feitas pelo Postman, né? O Postman é um aplicativo que nós vamos utilizar para fazer testes, né? De nossos projetos. E também as requisições podem ser feitas de celular, pode ser feitas de um computador diferente, né? Fez a requisição à nossa API, então com uma URL mapeada, a nossa API então irá interceptar, né, e rodar a URL interceptada, tá? Então esse @REST controller, né? Todo controlador tem, né? O que é o controlador então, né? O controller, né? Ele é responsável, como eu já disse, por interceptar os dados de uma aplicação. Então nós sempre teremos primeiro, né, na frente da nossa API RESTful Web, né, um controlador, né? Tudo que por exemplo, tudo que vai vir da tela de um sistema, ou então pode vir também de uma requisição de um navegador ou a requisição de um aplicativo, tudo vai cair no controller, né, mapeado, né, para depois então executar os métodos desse controller também, né, que os métodos eles também são definidos por mapeamentos também, né? Lembram que a gente lá no projeto Servlet fazia o Servlet Mapping? Pois é, aqui também a gente também utiliza, né, o mapeamento, onde a gente, por exemplo, vai mapear um controlador, né, para ser acessado através de um método que vai prover, né, vai acessar e devolver uma resposta para o usuário através de um controlador, tá? Agora na sequência aqui, a gente tem aqui a anotação request mapping, né, com os parâmetros aqui value com valor barra name, né? Nesse caso aqui a gente está mapeando, né, a nossa URL raiz do projeto aqui, né, passando um valor aqui só, né? E está dizendo aqui também que esse mapeamento utiliza o método get, né, aquele método que a gente também, né, vimos lá no nosso projeto primeiro servlet, tá? Também aqui utiliza um mapeamento de resposta, né, o @response status, onde a gente também define, né, o status da resposta aqui, né? A gente vai ver isso aqui com mais calma na continuidade, tá? Aqui é só uma visão geral da criação do projeto, do nosso primeiro projeto. E aí também a gente define, aqui temos, deixa eu ver aqui, ó, tem vários status aqui, ó, ok, o aceito, o bad gateway ali, né, gateway está bloqueado, checkpoint, conflito, criado, tem todos os status aqui, tá? Então, basicamente, esse controlador vai receber uma requisição pelo método get, né? E aonde a gente acessar o barra, passando um valor ali depois do barra, né? Ele vai buscar esse método aqui, né? Que retorna uma string, public string, o great text, né? Então ele vai mapear, né? O path variable aqui, ele mapeia, né? Ele mapeia o que for passado lá no parâmetro da URL name, ó, path variable aqui, string name. Então, o
que entrar lá no barra, nossa aplicação, lá na URL, localhost, barra, o que a gente passar depois do barra, vai ser mapeado de lá para cá, para essa variável, e aí vai entrar nesse método aqui, ó, e vai retornar hello mais o que foi passado lá, tá? Aqui é só um exemplo que a criação do projeto Spring traz já para nós, tá? É, então, por exemplo, agora na sequência, né, dos exercícios aí, a gente vai ter um controller, né, que vai atender determinadas requisições, e nesse controller a gente vai ter os métodos, né, que vão fazer o mapeamento das URLs lá, de acordo com o método submetido e o mapeamento da URL. A gente vai definir os métodos aqui dentro dos controladores, que, por exemplo, irão consultar no banco de dados, irão inserir informações no banco de dados, né, irão atualizar informações, irão buscar recursos, né, vão prover, né, recursos aí é, da nossa da nossa API, né? Uh, complementar aqui só, né? O REST controller aqui a gente vai utilizar, né? Então isso aqui na continuidade muito, né? Aqui ele está mapeado de forma básica, tá? Mas a gente aqui, por exemplo, pode utilizar parâmetros aqui, né? Para fazer esse mapeamento, né? Mas inicialmente agora a gente vai utilizar ele de forma